Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês forem assistir o vídeo. Eu quero dizer da gratidão que tenho e da alegria, né? E da felicidade de poder estar aqui com vocês fazendo esse estudo. Muito grata a Fátima, né? Pela oportunidade, enfim. O que me coube foi o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, né? E ela pediu que eu fizesse do item 5 ao 8, que se refere ao advento do Espírito da Verdade, que aliás, no Evangelho é de verdade, Espírito de verdade. Então, antes de mais nada, vamos agradecer, né, a Deus pela oportunidade benfazeja de podermos estarmos reunidos, né, em seu nome, pela satisfação de podermos estar com seu Evangelho em nossas mãos, Jesus, e dizer da nossa gratidão por essa alegria, que possamos estar em paz, com saúde e com muita fé, Senhor. Muita gratidão, fica conosco hoje e sempre, nos permita estar contigo. Graças a Deus e que assim seja. Então, nós vamos falar sobre o advento do Espírito da Verdade. E eu fui pesquisar, né, a respeito do início, né, da onde surgiu, como foi a apresentação do Espírito de Verdade por Kardec para nós, né? Então, eu descobri que existe um livro chamado Espírito da Verdade, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E são por diversos espíritos. Eu não tenho esse livro, mas tem um livro com esse título. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 21, João fala que Jesus promete um outro ajudador. Então, eu vou ler aqui, do item 15 ao 21, o que João fala para a gente. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pôde receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou com meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No capítulo 15, versículo 26 e 27, João fala o seguinte: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio.
E no capítulo 16, item 13, ele diz: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Esses textos são do Evangelho de João. Pesquisando mais um pouco, eu percebi que o Espírito de verdade foi apresentado por Kardec a nós no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, quando lá no último parágrafo, quando Kardec nos diz assim: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aí Kardec nos apresenta os espíritos benfazejos que o ajudaram na missão da codificação. E ele cita o nome de algum deles nesse último parágrafo do Prolegômenos: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin e etc. Então aí foi apresentado, né, o nome, né, entre os espíritos benfazejos que o ajudaram. Descobri também que em obras póstumas tem um diálogo, o diálogo de Kardec com o Espírito de Verdade. Ele cita para nós que no dia 25 de março de 1856, ele estava no gabinete dele trabalhando e, de repente, ele começa a ouvir batidas na divisória entre o gabinete e um quarto. E aí, de início, ele diz que não prestou muita atenção, mas que as pancadas foram ficando mais fortes. E aí, toda vez que ele se levantava para procurar onde estava a pancada, as pancadas, se fazia silêncio, cessavam os barulhos. Então, ele voltava para o trabalho. E assim que ele retornava, as pancadas retornavam junto. E conta também que quando eram 10 horas, a Meli veio ao gabinete e perguntou a ele o que era aquilo, por que aqueles barulhos. Ele disse que não tinha a menor ideia. E que continuaram as pancadas até meia-noite, a hora que ele foi dormir. E que no dia seguinte tinha sessão na casa do senhor Bodin e ele foi até lá. E junto com a senhorita Bodin, que era a médium da casa, ele perguntou para ela. Ele contou para o senhor Bodin o que estava acontecendo e pediu explicação do que eram aquele barulho. E aí ele perguntou à médium, a senhorita Bodin: sem dúvida, ouvistes o fato que acabo de citar.
poderias dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Ela respondeu: era teu espírito familiar. Mas com que objetivo vinha bater assim? Queria se comunicar contigo. Poderias dizer-me o que é que ele queria de mim? Ela responde a ele: podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Então Kardec começa o diálogo com o espírito familiar. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quererias me dizer quem sois? Para ti me chamarei a verdade, e todos os meses aqui durante 1/4 de hora estarei à tua disposição. Kardec pergunta: ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa em particular para me dizer? O que tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias, o que escrevias e queria te fazer cessar. Enfim, Kardec estava escrevendo sobre os espíritos e suas manifestações. E o espírito de verdade fez vê-lo que tinha algo que não estava correto. E Kardec reviu no dia seguinte o que ele tinha escrito e refez. No dia 9 de abril, Kardec retoma a conversa através da médium, na casa do Senhor Bodin. Dissestes que serias para mim um guia, que me ajudaria e me protegeria. Concebo essa proteção e o seu objetivo numa certa ordem de coisas, mas gostarias de me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? A resposta: neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Enfim. Aí Kardec tem uma nota aqui que ele encerra. A proteção desse espírito do qual estava longe de supor a superioridade, com efeito, jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos sob as suas ordens se estende sobre todas as circunstâncias de minha vida, seja para me aplainar as dificuldades materiais, seja para me facilitar o cumprimento de meus trabalhos, seja, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência de meus antagonistas, sempre reduzidos à impossibilidade. Se as atribulações inerentes à missão que tinha que cumprir não puderam me ser poupadas, têm sempre sido abrandadas e largamente compensadas pelas bem doces satisfações morais. Era o que eu queria trazer sobre esse primeiro diálogo de Kardec com o Espírito da Verdade. Para que a gente possa ter entendimento de todos os ensinamentos da doutrina que a gente escolheu, né, para vivenciar, antes de mais nada, é preciso que a gente tenha fé, né?
porque, caso contrário, os ensinamentos passam, né? Eles perpassam por nós e se vão, né? Se esvaem. O que retém o nosso interesse, a nossa percepção, os nossos testemunhos, a nossa vontade de abraçar cada vez mais penso que seja, né? Não é a verdade absoluta, mas é o que eu penso que seja, é a nossa fé. Precisamos da fé para levar adiante, né, todos esses ensinamentos que nós adquirimos. Então eu fui buscar no Consolador, por Emmanuel e Chico Xavier, uma pergunta. Pode-se a definir o que é ter fé? E aí, a resposta é a seguinte. Vou fazer a pergunta de novo. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. É bem esse sentimento que precisamos ter, né, em nossos corações. É a certeza, né? É o que Emmanuel nos diz aqui, é afirmar eu sei da existência de Deus. Eu sei da existência de Jesus, né? Da existência dos amigos benfazejos, particularmente do nosso amigo espiritual, nosso benfeitor, que caminha conosco diuturnamente, nos orientando, nos conduzindo de mãos dadas conosco para nos levar a caminhos iluminados e redentores. Essa certeza é que nós devemos cultivar, né, sempre nos nossos corações, porque nos fortalece, nos ilumina, nos ampara nos momentos de dificuldade. Enfim, achei por bem ler essa pergunta do Consolador. E, enfim, né, chegamos ao Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, as instruções dos Espíritos, que é o advento do Espírito de verdade, que são
4 itens, né? Do 5 ao 8. Então, são esclarecimentos do espírito de verdade. O primeiro, que é o item 5, ele nos diz: eu vou ler o item 5 e o 8. O 6 e o 7 eu vou deixar para que os amigos sintam desejo no seu coração de abrir esse capítulo e ler. Porque de verdade quando nós acabamos de ler esses ensinamentos do Espírito de verdade, nós nos sentimos como se estivéssemos elevados, como se estivéssemos com o nosso coração cheio de amor e de consolo e de esperança. Então eu vou ler o item 5 e o 8. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então eu vou deixar o 6 e o 7 para os irmãos
lerem em seus lares. E vou ler o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Amigos do meu coração, foi o que eu consegui trazer, né, para o estudo de hoje. Espero ter conseguido passar, né, realmente o objetivo, né, do estudo. Quero agradecer a todos pela companhia e pelo carinho de assistir, né, o estudo. Agradecer mais uma vez a Fátima pela oportunidade e, enfim, agradecer a todos os amigos. Então vamos orar, meus amigos. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso melhor amigo, por todas as oportunidades, por nossa saúde física, mental e espiritual, por nosso pão de cada dia, que nunca nos falta, por essa doutrina querida que nos orienta os passos, nos alimenta a alma, ilumina nossas mentes e os nossos corações. Gratidão, Senhor. Agradecer aos nossos amigos espirituais, aqueles particularmente que ficam ao nosso lado, diuturnamente. Que possamos ouvi-los mais, entendê-los mais e termos o real entendimento daquilo que esses amigos pretendem ao nosso lado, que é nos ajudar, orientar os nossos pensamentos, direcionar os nossos propósitos de melhora. Gratidão, amigos. E, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, pela oportunidade bendita da encarnação. Gratidão, Senhor, que possamos, através dessa doutrina benfazeja, dos amigos
espirituais que nos orientam, caminhar, trilhar caminhos novos, deixar as nossas dificuldades e trabalhar, Senhor, em nós mesmos propostas melhores, melhores entendimentos. Enfim, Senhor, muita gratidão por todos os momentos das nossas vidas. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, e nos permita caminhar contigo. Graças a Deus e que assim seja.